Amado, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva, nos ajude para que dessa forma nós possamos trazer coisas de importância. E o vídeo que eu quero fazer hoje eu não ia falar sobre essa questão, mas eu acho que é importante porque quando fazemos uma avaliação daquilo que é simplesmente concreto do ponto de vista natural, parece-me que tanto aqueles que servem a Deus como aqueles que não servem, a diferença de opinião está muito igual. Mas só que essa igualdade, segundo o pensamento divino, segundo o Evangelho, não é de acordo. Ou seja, eu quero falar aqui desse caso que está acontecendo aí, que está aparecendo todos os dias na televisão, a mídia está mostrando, o caso desse rapaz chamado Lázaro. Nós sabemos do ato dele, sabemos do que ele fez e, segundo o sentimento das pessoas, baseando seu sentimento em cima daquilo que ele fez, a decisão final de todas as pessoas é julgá-lo de acordo com seus atos e o desejo, para ser sincero, da maioria das pessoas é que ele sofra. E aí ele recebeu alguns adjetivos, diabo, capeta, satanás e todas aquelas coisas que vocês já ouviram por aí em relação a ele. E aí nós podemos perceber que a polícia está atrás dele e ele está conseguindo fugir, conseguindo escapar e todas aquelas coisas. Aí algumas pessoas falam também que ele tem um livro chamado Livro de São Cipriano. Esse livro de São Cipriano, na realidade, nos anos 80 ou até bem antes, quando eu morava em Belém do Pará, hoje atualmente moro aqui em São Paulo, e esse livro ele era extremamente proibido as pessoas terem na rua. Eu lembro quando eu era criança, se a polícia pegasse alguma pessoa com esse livro, a taca comia, porque eles não aceitavam. Então existia esse livro tal da capa preta do São Cipriano, que tinha algumas orações, as pessoas faziam e assim dizem ela, como eu conheci pessoas que leram, e eu cheguei a ler como um estudo. Eu não aconselho vocês a lerem esse livro. Eu não sei se o livro São Cipriano que eu li para estudo era o verdadeiro, porque agora tem muitas cópias. Se você colocar lá no Google, vai aparecer vários livros de São Cipriano. Não sei se o que eu li era o verdadeiro. Isso há muitos anos atrás, mais de quase 20 anos atrás. Eu li esse livro para estudo, e o livro que eu li era extremamente diabólico, porque eu ia virando as folhas e o cabelo do meu braço ia ficando todo arrepiado. Quando eu comecei a ler, dá aqueles tremores, como se alguém estivesse me tocando. Então é um livro muito complicado, eu não aconselho ninguém ler. Eu ouvi dizer que pessoas que leem mesmo para ler, para se envolver com o livro, já ficaram loucas, malucas e perturbadas da cabeça. Então dizem que esse rapaz Lázaro tem esse livro. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse livro na mão dele está trazendo uma sensação, uma intenção, uma compreensão da parte dele de que ele está sendo protegido. E com essas perseguições ele não está sendo capturado, então ele está atribuindo a leitura desse livro. Ok, esse é o pensamento dele. Só quero dizer uma coisa para vocês em relação a esse livro que está na mão dele. Isso aí é uma pseudo-proteção. Uma pseudo-proteção. Por quê? É uma falsa proteção. Porque quando ele coloca a confiança dele nesse livro, automaticamente ele começa a crer o que está escrito ali. E sabendo que esse livro é do mal. Esse livro é do mal. Para quem já viu, esse livro é do mal. Não tem nada a ver com Deus. É do mal. Então ele crê que, de certa forma, nós que somos evangélicos acreditamos que na existência do diabo, então ele crê que o diabo está protegendo ele. Quando ele crê que o diabo está protegendo ele, isso faz com que o diabo faça ele entender que essa proteção é verdadeira.
mas na realidade é falso. Mas na cabeça dele, ele pensa que é verdadeiro. E assim ele não tem tempo para se arrepender. Isso pode acontecer de quando os policiais ou as autoridades pegarem, não sei o que vai acontecer, digamos que ele morrer sem ter se arrependido, morrer sem ter entregado a sua vida a Jesus Cristo. Nós sabemos que depois da morte segue-se ao juízo. Então, se ele vai tendo essa maneira de se refugiar e escapar das situações que estão vindo sobre ele, confiando nesse livro, então automaticamente é meio que difícil ele se arrepender, porque ele crê nessa proteção que não é de Deus, e aí vem o que nós podemos dizer que é o fim dele, tanto aqui terreno como talvez na outra eternidade sem Deus. É uma coisa extremamente complicada. Essa é a parte que eu quero falar para vocês do livro. O livro São Cipriano, ele está simplesmente com uma proteção falsa. Logo, logo, tudo isso aí vai se desfazer e eu espero que ele tenha menos essa oportunidade de se arrepender. E ok. Quando eu falei se arrepender, ó, talvez algumas pessoas falem, não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Sim, irmão, a verdade é o seguinte, todos nós devemos pagar pelo que nós fazemos. Porque toda ação tem uma consequência, toda decisão tem uma consequência, tudo que fazemos tem uma consequência, tem um resultado que nós fazemos. E no caso dele, o que ele fez, sim, ele vai ter que pagar diante da sociedade o que ele fez. Isso aí é claro. Mas isso aí não anula na vida dele o perdão de Deus. Se ele se arrepender de coração, e alguém pode estar dizendo, mas ele matou, e aí como é que fica aquelas pessoas? Sim, realmente, ele fez aquilo. Mas também a gente deve reconhecer que quando ele nasceu assassino, ele nasceu um matador, ele já nasceu com o pensamento de que ele faria todas essas coisas que ele está fazendo? Não, ele não nasceu assim. Ele se tornou assim. Então, quando as pessoas se tornam assim, isso quer dizer que as pessoas não eram assim. Alguma coisa aconteceu na vida dele que fez com que ele tomasse essas decisões contrárias à sociedade e contrárias ao Evangelho. E aí ele está seguindo esse caminho contrário. Mas o que está levando ele a fazer isso? Porque eu e você que está me assistindo, nós de hipótese alguma iríamos fazer o que ele está fazendo. Eu não vou fazer isso de hipótese alguma. Não, é impossível fazer isso. Por que eu nunca vou fazer isso? Primeiramente porque todo o espaço que existe na minha vida está preenchida por Deus. E Deus me faz compreender que algumas coisas eu não devo fazer porque eu tenho Deus na minha vida, como você tem Deus na sua vida. Então o Espírito de Deus me faz eu ser firme e forte diante dessas coisas que a sociedade condena. Mas no caso de Lázaro, a falta de Deus, a ausência de Deus na vida dele, deu lugar a um outro espírito mais forte do que ele. Então vocês precisam me entender que tudo isso que ele está fazendo não é ele em si, mas o espírito que age na vida dele está levando ele a fazer isso. E assim, quando Deus olha para ele, Deus não olha ele como realmente o responsável pelo que faz, embora ele seja a pessoa que esteja fazendo, mas sendo o quê? Dirigido, sendo dominado por esse espírito do mal que está na vida dele, que leva ele a fazer isso. É por isso que eu digo que do pensamento humano para o pensamento do Criador há uma diferença muito grande. É difícil os parentes que tiveram as pessoas que ele chegou a tirar a vida, perdoá-lo. É meio que impossível. É impossível também a gente ver ele como uma pessoa que pode ser perdoada. Porque da nossa parte, como carne e osso e na nossa limitação, o perdão da nossa parte é meio que difícil isso, difícil. E em outras pessoas, meio que impossível. Mas da parte de Deus é possível. Porque Deus, ele olha para aquilo que age no homem e não no homem em si.
É por esse motivo que ele dá ao homem a oportunidade de se arrepender e pedir perdão a Deus. Aí você deve estar me perguntando, ele vai ser perdoado, então vai ficar de boa na sociedade depois de tudo que ele fez? Não. Tudo que ele fez é chamado assim de uma culpa histórica. As ações dele vai ter que ser avaliadas segundo a sociedade e a culpa histórica virá. As consequências virá, independente dele se arrepender, independente dele pedir perdão a Deus e ser perdoado por Deus. Agora existe uma grande diferença entre ele estar sendo perdoado por Deus e a culpa histórica chegar para a punição, para a diferença dele nunca se arrepender dos seus atos e a culpa histórica chegar a alcançá-lo. Há uma diferença muito grande. Digamos que nesse exato momento aqui, ele venha se arrepender de todo o seu ato e ele venha a ter a consciência de tudo que ele fez não era para ter feito, ele chorar e sentir amarguras totalmente pelo seu ato e pedir perdão a Deus com sinceridade de coração. O perdão do Senhor vai alcançar ele. Vai alcançar ele, mas isso não vai anular a culpa histórica, o que ele precisa pagar diante da sociedade. Mas o perdão vai vir ao seu coração e vai confortá-lo. E quando vier a culpa histórica, ainda que ele morra, ainda que ele seja morto, mas morto em Cristo, ele terá um lugar preparado pelo Senhor. Agora, se ele não se arrepender, que eu estou achando difícil ele se arrepender por causa dessa falsa proteção que ele está tendo em relação a esse livro, se isso for verdade. Agora, se ele não se arrepender, a culpa histórica virá e ele irá sofrer, tanto aqui como ele irá sofrer depois dessa vida. Então é difícil nós compreendermos como Deus lidar com essas coisas. Se nós olharmos um personagem da Bíblia, chamado Manassés, ele fez algo terríveis. Pegou até o seu próprio filho e queimou no fogo a Deus Moloque. Mas depois ele se arrependeu e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando Deus não leva em conta o tempo da ignorância, isso não quer dizer que Deus se esqueceu. Deus não sofreu de uma amnésia espiritual. Isso quer dizer que aquilo, para ele, não tem mais nenhum significado. Para nós, tudo que fazemos de errado no passado continua tendo significado no presente e no futuro, mas para Deus é diferente. E outra coisa que eu quero fazer vocês entenderem, que em relação ao amor de Deus. Se você fizer algo que agrade a Deus, Deus vai te amar. Mas não existe nada além do que você possa fazer para que Deus venha te amar além do que Ele te ama. Ou seja, assim como Ele ama você. Não existe nada que eu possa fazer além do amor de Deus apresentado a mim que possa fazer com que Ele me ame mais do que me ama. Não. A mesma coisa acontece quando fazemos alguma coisa que desagrada a Deus. Que coisas que é abominável aos seus olhos, como isso que Lázaro está fazendo. Mas o que ele está fazendo já faz que Deus se sinta não contente, não satisfeito pelo que ele está fazendo. Então Deus não gosta do que ele está fazendo. Não existe nada mais que ele possa fazer com que Deus não goste, não venha a gostar mais dele do que não gosta. Você entendeu? Não existe esse limite. Eu sou pai. Às vezes tem outros pais por aí que dizem assim, eu gosto mais desse filho e menos desse filho. Eu tenho uma preferência por esse filho e uma preferência por aquele. Existem limites de gostar, limites de amar, limites para odiar. Um odeia menos, odeia mais. Eu tenho raiva de uns pouco e de outros tenho raiva a mais. Existe limite para o ser humano. Para Deus não existe isso. Ele te ama e te ama incondicionalmente. Não existe nada que você faça para que ele vá te amar mais do que ele te ama. Não existe isso.
se Deus te odiar. Não existe nada que você faça além do que Ele te odeia para Ele venha te odiar mais ainda do que você está fazendo. Agora existem as comunhões que as pessoas têm com Deus e aproximações. Não existe pecadinho nem pecadão. Essa é a grande realidade. Tudo diante de Deus é um ato desagradável. Então, no caso desse rapaz, cabe a Deus que ele seja alcançado, e sabemos que diante da sociedade ele já tem, assim, digamos, algo que irá acontecer à vida dele, que ninguém aqui terrenamente falando poderá impedir, porque ele precisa passar por esse processo. Nós não sabemos o que vai acontecer no final. Só sabemos uma coisa, que Deus pode sim fazer algo na vida dele. Fazer com que ele conserte o que ele fez de errado no passado é impossível. Mas, seja o que for, e da maneira que for, se ele se arrepender dos seus atos e sair desse mundo, diante de Deus ele recebe o perdão. Aí a pessoa fala, não, mas ele matou, roubou e não sei o que, agora vai ter perdoado por Deus? Sim, porque você não é Deus, meu amigo. Eu também não sou Deus. Eu também, digamos, se um assassino desse matasse meu pai, a minha mãe, eu não sei se eu conseguiria perdoar segundo o meu sentimento humano, a não ser que eu tivesse o pensamento de Deus no meu coração. Isso é difícil. Alguém pode dizer assim, não, então leve ele para sua casa. Eu não vou trazer ele para minha casa, eu não sou nenhum maluco. Então não estou falando dessas coisas de que eu estou defendendo ele, que eu quero trazer ele para minha casa e quero que todo mundo esqueça o que ele fez. Não estou falando isso. Eu estou falando que diante de um pensamento humano e divino, há grande diferença. Agora a gente quer que Deus seja como nós somos. Agora imagine se Deus fosse como eu sou. Porque se Deus fosse como eu sou, como você é, esse mundo já não existiria. Porque a misericórdia e a graça de Deus, ele consegue alcançar e consegue ter o entendimento do que tudo aquilo que está acontecendo aqui nesse mundo. Em relação a esse rapaz Lázaro, oremos por ele, para que Deus venha, de certa forma, fazer o que é para ser, ou melhor, o que já está determinado, o que já está para acontecer. Só Deus sabe o futuro dele, só Deus sabe o que vai acontecer. Ele está para um lado e para o outro. Mas nós que estamos aqui, vamos acompanhando e vamos ver o que é que vai acontecer no final. Mas o desejo do meu coração é que ele tenha um encontro com Deus e que ele seja alcançado e venha pedir perdão para o Senhor. E que quando a culpa histórica vier, ele possa partir dessa vida em paz e perdoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém, amados.